Graça e paz, meus amados irmãos. Nós vamos novamente meditar na palavra do nosso Deus. Como é importante estarmos indo à palavra e vendo aquilo que a palavra tem a falar aos nossos corações. Semana passada eu fiz menção do texto de 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 até o verso 11. E nesta oportunidade nós vamos refletir sobre algumas verdades que este texto bíblico nos traz a respeito da questão de alcançarmos uma fé preciosa. Talvez você possa perguntar, mas tem fé que não é preciosa? De acordo com aquilo que o apóstolo Pedro coloca, sim. Tem um tipo de fé que ela não é preciosa, quando ela não é acompanhada de virtudes que levam a pessoa a ter o seu caráter transformado pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito, pela presença de Jesus. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude e à virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui Pedro começando a sua carta, fazendo algumas observações a respeito do glorioso privilégio que é dado a nós, que somos cristãos. Através das preciosas promessas que Deus nos tem feito, podemos nos tornar coparticipantes da natureza divina, no sentido de podermos ser santo como Ele é santo, livres da corrupção do mundo e do pecado. É o que nos diz o verso de número 4. Mas vai além. Deus chama os homens através do Evangelho para participarem da sua própria glória e virtude. Verso de número 3. Nós vamos encontrar esta verdade. Então, através deste poder divino, do entendimento da sua palavra, Deus, Ele providenciou tudo, absolutamente tudo, que o cristão precisa para a sua vida espiritual, para poder atingir os padrões estabelecidos por Deus, para poder assim viver em santidade. Quando nós observamos o texto, versos 3 e 4, nós vemos que Deus ele já providenciou tudo aquilo que nós precisamos para sermos abençoados espiritualmente. Qual deveria ser então a nossa resposta? Reparem bem o que Pedro vai dizer no verso seguinte. Pedro não diz assim para nós: se quiser, aqui está uma lista agradável daquilo que vocês devem fazer, daquilo que nós como cristãos podemos fazer. Pelo contrário, Pedro é muito enfático. Ele vai dizer o seguinte: olha, reunindo toda a vossa diligência, procurai mais diligentemente. E depois, no verso de número 10, ele vai falar assim: procurai com diligência cada vez maior. Ou seja,
Pedro está dizendo que existe a necessidade, né, de um esforço da nossa prática para ir acrescentando qualidades à nossa fé. Nós não podemos fazer isso sozinhos, de forma nenhuma. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Né? Esta ajuda que vem do alto não é uma coação da parte de Deus, mas é algo que o Senhor nos chama para fazermos num trabalho de parceria, de comunhão com Ele. Pedro observa que precisamos nos empenhar com diligência para crescer em caráter, mencionando aqui 7 qualidades que eu quero colocar para os irmãos, lógico, de uma maneira muito abreviada, mas fazendo 2 destaques importantes. O primeiro deles, a identidade do cristão, ela é revelada pelos frutos que ele dá. À medida em que crescemos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é impossível ficar sem frutificar. É impossível ficarmos parados, porque nós vamos sendo desafiados pela palavra de Deus a, unidos com Cristo, produzirmos frutos. Segunda observação, se houver falta dos atributos divinos em nossa vida, começa uma sequência de quedas. Observe o texto que ele vai dizer a partir do verso de número 8, que começa uma queda, né? Passa a ser infrutífero, não tem mais a revelação de Deus, é cego quanto à sua vontade, procura respostas na capacidade meramente humana e por fim acaba anulando a graça de Deus e tornando a viver debaixo da escravidão do pecado. Portanto, nós precisamos acrescentar estas qualidades, né, que o apóstolo Pedro fala aqui à nossa fé. Por quê? Porque seremos frutíferos, vamos confirmar o nosso chamado à eleição, versos 8 e 10, vamos ter um crescimento espiritual que vai nos tornando cada vez mais seguros da nossa salvação e da nossa entrada no céu. Então nós desenvolvemos as qualidades, os nossos olhos passam a ser abertos, não somos mais cegos, conseguimos entender perfeitamente, né, a vontade de Deus e desfrutamos, de acordo com o verso, né, de número 9, do total perdão de Deus. E olhamos para trás e conseguimos enxergar que nós somos perdoados, que nós somos transformados. Em suma, o apóstolo Pedro está dizendo para nós, olha, ande como uma nova criatura, não como uma velha criatura, renove sua mente, acrescente qualidades à sua fé. E aí ele vai listar então essas qualidades. A primeira que ele coloca é virtude. Virtude. Essa é a primeira qualidade relacionada aqui. Seu significado básico é excelência. Para os filósofos gregos, significava o cumprimento de algo. Exemplo, quando algo na natureza cumpria o seu propósito, ele estava tendo virtude, estava sendo excelente. A ideia aqui também traz a questão da excelência moral. Então, para descrever aqui, era mais ou menos o seguinte: quando a terra ela produz o seu fruto, essa terra ela é excelente, porque ela está fazendo o que ela deve. O cristão deve glorificar a Deus, pois tem a natureza de Deus dentro de si. Quando faz isso, ele demonstra a sua excelência, porque ele está cumprindo o seu propósito na vida. E aqui não é lustrar, através do esforço humano, as nossas qualidades, de jeito nenhum. Não é lustrar as qualidades humanas, mas é produzir as qualidades divinas que vai tornar a pessoa mais semelhante a Jesus na prática do bem e na manifestação do poder de Deus, né, ao mundo. Um poder transformador, um poder de cura, um poder de intercessão, um poder de testemunhar, aquela virtude que foi prometida em Atos capítulo 1, verso 8. Segundo qualidade que é colocada, que deve ser acrescentada à fé, é conhecimento. A ideia aqui é um conhecimento pleno, conhecimento crescente.
essa palavra sugere um conhecimento prático, né? Discernimento. Ou seja, e a ideia aqui é importante, é um conhecimento que vai crescendo dia após dia, à medida que caminhamos com Jesus, à medida que vamos conhecendo a sua palavra. Então esse conhecimento vai nos levar a lidar de maneira adequada com as situações que estão à nossa volta. Então vai resultar numa obediência à vontade de Deus, vai resultar numa vida cristã cujo o coração, o caráter, eles estão envolvidos aí por este conhecimento. É a qualidade e a capacidade de adquirir habilidade para o bom desempenho das atividades. Em termos práticos, poderíamos dizer o seguinte, que o conhecimento, esse tipo de conhecimento que é colocado aqui, leva o cristão a ser um bom profissional, leva o cristão a ser um bom cônjuge, leva a criança, o jovem, o adolescente a ser um bom filho e por aí vai. Por quê? Porque é uma questão de um conhecimento que capacita a pessoa para um bom desempenho de uma função, né? Seja ela qual for, seja no âmbito profissional, seja em algum ministério que a pessoa exerce dentro da igreja, seja na família. Nós vamos encontrar uma terceira qualidade, temperança, né, ou domínio próprio, de acordo com algumas versões. Significa autocontrole, significa ser controlado, moderado, viver nos limites normais, saber refrear as paixões. Provérbios vai dizer o seguinte, 16:32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 25:28 diz, como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Ou seja, poderíamos dizer que é alguém que está desprotegido, poderíamos colocar aqui que é alguém que não tem realmente o controle sobre as suas próprias paixões, sobre os seus próprios impulsos, sobre a sua própria natureza. Então, é necessário acrescentar esta qualidade à fé, para que ela seja uma fé preciosa. Nós vamos encontrar um quarto item, uma quarta qualidade, paciência, né? Paciência, perseverança em algumas versões, traz a ideia da capacidade de permanecer inabalável, firme nas circunstâncias difíceis. O autocontrole ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito às pressões e às tribulações e às circunstâncias da vida. É a capacidade de suportar pessoas difíceis, é chamado também de longanimidade. Muitas vezes, a pessoa que cede aos prazeres também não tem disciplina suficiente para lidar com as pressões, de modo que acaba desistindo, não é perseverante. A perseverança não se desenvolve de maneira automática. É preciso esforço, é preciso aprendizado, é preciso desenvolvê-la. Tiago vai falar no seu primeiro capítulo, nos versos 2 até o 8, a respeito da perseverança. Ele faz uma abordagem muito assertiva, muito correta. Então, a ideia que Tiago coloca é que deve-se esperar as provações, pois sem elas nós não vamos aprender a ser perseverantes. Tem alguém que diz assim, né, já ouvi isso, olha, quando você começar a orar para ter paciência, para ter perseverança, saiba de uma coisa, espere a aprovação, porque a aprovação virá, as dificuldades vão surgir, porque Deus vai querer ver se você realmente está tendo esta qualidade na sua vida. Então, deve-se pela fé deixar que as provações trabalhem em nosso favor, não contra nós, pois Deus está operando, Deus
está em meio às dificuldades, Deus é aquele que está tomando conta de nossa vida. Se for necessário, temos que pedir sabedoria para tomar decisões e Deus vai conceder se nós pedirmos. Ninguém gosta de passar por provações, mas é possível desfrutar a certeza que temos em meio às dificuldades de que Deus está operando por nós, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem e para a glória dele. Para a glória dele. Um quinto item que vai aparecer aí, uma quinta qualidade, piedade. Lá no original, no grego, a palavra traz a ideia de adorar bem. A palavra aparece no sentido de a semelhança de Deus. Isto é, está relacionada com a comunhão com Deus e com os necessitados. A ideia de piedade aqui está relacionada à verdadeira religião, que é adorar a Deus, mas também ajudar o órfão, a viúva e o necessitado, que está a adorar a Deus, mas também ter a prática de boas obras. Dentro da ideia do mundo antigo, descrevia a pessoa cujo relacionamento com Deus e com os outros estava em ordem. Então, o que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que o relacionamento dela com Deus está em ordem e que o relacionamento dela com o semelhante está em ordem. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. Ela vive acima das coisas mesquinhas da vida, das paixões e das pressões que controlam a existência dos outros. Procura obedecer à vontade de Deus e, ao fazê-lo, busca o bem de outra pessoa. Mas nós não devemos imaginar piedade como algo apenas conceitual. Na verdade, ela tem um grande impacto, prático. A pessoa piedosa toma decisões corretas, decisões nobres, decisões honradas. Não escolhe o caminho mais fácil para evitar a dor da provação. Antes, faz o que é certo, porque é a vontade de Deus. Então, piedoso é aquele que paga o preço para fazer a vontade de Deus. Um sexto elemento ou qualidade que aparece, que deve ser acrescentado à nossa fé: fraternidade. Filadélfia é a palavra no grego. É uma virtude que Pedro deve ter aprendido do jeito mais difícil. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles estavam sempre discutindo quem seria o maior entre eles, estavam sempre discordando uns dos outros. Pedro tinha a liderança natural. Nos parece que Tiago, ao lermos os evangelhos, Tiago ele era ali um sublíder do grupo. E havia então essa disputa. Mas, meus amados, quem ama Jesus Cristo deve amar também os irmãos. Deve-se praticar o amor fraternal não fingido, 1 Pedro 1,22, e não apenas fazer de conta que existe amor. Então, isso é uma ideia importante para nós. Paulo vai dizer em Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Hebreus 13:1 diz, seja constante o amor fraternal. O amor pelos irmãos e irmãs em Cristo é um sinal que a pessoa é nascida de Deus. Quem tem essa qualidade ama o próximo, lhe dá honra e lhe trata com dignidade, trata o outro com afeto. Mas o texto vai colocar mais uma qualidade. O texto vai nos falar de amor. Algumas versões trazem a ideia de caridade, que é o ato de perdoar, reconsiderar. Deus age com amor por meio da sua misericórdia. Mas o cristão não se atém apenas ao amor fraternal. O cristão ele vai além, ele precisa ter o amor sacrificial,
que Jesus demonstrou ao morrer na cruz do Calvário, né? Então, este amor que Pedro está tratando aqui no verso 7 é o amor ágape, é o amor sacrificial, é aquele tipo de amor que Deus demonstra pelos pecadores perdidos. Esse é o amor descrito em 1 Coríntios 13, o qual o Espírito Santo produz e derrama nos nossos corações, Romanos 5,5 e Gálatas 5,22, com amor fraternal. Ama-se por causa das semelhanças, mas quando existe amor ágape, ama-se apesar da diferença ou das diferenças. Isso é a igreja. A igreja é a única instituição. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem a capacidade de amar mesmo ou apesar das diferenças. Louvado seja o Senhor por isso. Sabe por quê? Porque a tua fé é uma fé preciosa. É impossível a natureza humana decaída produzir estas qualidades do caráter cristão por si mesma. É impossível. Elas são geradas pelo Espírito de Deus. Quando Deus produz a natureza de seu filho em um cristão, é Deus quem recebe louvor, é Deus quem recebe glória. Ou seja, quando nós temos uma fé preciosa com estas características, Deus é glorificado através de nós. Portanto, que possamos cuidar de nossa fé, fazendo-a preciosa, apesar dos nossos erros e falhas. Possamos completá-la com virtude, virtude com conhecimento, conhecimento com domínio próprio com perseverança, perseverança com bondade, bondade com fraternidade, fraternidade com amor. Pois agindo assim, nos será amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muito mais. Seremos frutíferos, verso 8, teremos a visão das coisas de Deus, das coisas celestiais, verso 9, teremos a segurança, por quê? Porque não vamos tropeçar em tempo algum, e teremos a certeza da nossa entrada nos céus. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe ricamente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha um excelente dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.